Aleluia, obrigada. Aleluia. Efatá. Hoje nós vamos entender isso. Efatá. Guarde bem essa palavra. Efatá. Efatá. Aleluia, Efatá. Glória a Deus. Aleluia. Eu, por causa dessa dor de dente, essa semana eu me lembrei de um mover de Deus que nós testemunhamos. Amanda talvez não lembre que ela era bem pequena, a Kênia também, mas um dia chegou nas minhas mãos uma fita de vídeo VHS de um pregador, e que esse homem, quando ele pregava sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. E ele pregava, e ele era muito simples, ele pregava. E enquanto ele pregava, né, antes de iniciar a pregação, ele falava assim, porque aconteciam sinais e maravilhas enquanto ele pregava. E ele falava assim, eu quero que todos aí abram a boca um pro outro. Aí todo mundo olhava os dentes um do outro, de quem tá do lado, né? As irmãs aí que tiver querendo emagrecer, segura a roupa, falava, porque podia acontecer. Ele falava, qualquer coisa pode acontecer. Mas havia sinais que seguiam o ministério dele. As pessoas perdiam peso durante a pregação, no final da pregação, estavam magras, a roupa caindo, sim. E os dentes, aqueles dentes que tinham habituração prateada, se transformavam em ouro. O boiteru. E não foi só isso. Então nós ouvimos, eu recebi essa fita e eu criei naquilo. E um dia eu cheguei para o meu pastor, naquele tempo, eu lembro que era, né, ouvi num dia e no outro já falei para ele, pastor, aconteceu isso. Eu fiquei lá ouvindo, eu não emagreci nada. Mas eu queria tanto que a igreja ouvisse, porque é um ensino que é precioso. É tão maravilhoso. Não foi pelos milagres, foi pela palavra que ele pregava, porque nós tínhamos muita curiosidade de entender sobre o fim dos tempos. Então ele permitiu, ele falou, domingo de manhã tinha oração na igreja, lá em Yuki. E a gente saía daqui para Yuki. E lá se juntavam os irmãos, né, de lá também, e a gente orava. E naquele dia ele falou, passa o vídeo para os irmãos na reunião de oração. E passamos o vídeo. Ligamos lá o vídeo e passamos o vídeo, porque era uma palavra muito abençoada. E aí, e nós fizemos assim, por via das dúvidas, né, gente? Ninguém tava crendo naquilo, não. Mas por via das dúvidas aí, vamos olhar, né? Vamos interagir. Vamos olhar a boca um dos outros, né? E aí, nós olhamos. E aí, o que aconteceu foi que, quando terminou, ele falou, agora olha. Ele orou e falou, agora olha a boca dos irmãos. Irmãos, quando nós começamos a olhar a boca uns dos outros, oh Deus, havia ouro na boca dos irmãos. Dentes haviam sido transformados em ouro. E um deles foi a sua irmã. Você sabe, ela tem ainda o dente. Eu preciso encontrar com ela e para poder olhar de novo. Eu quero ver outra vez. E ela tem um dente de ouro. E nós vimos, e começou um mover tremendo ali naquele lugar. Houve um avivamento. E não foi só isso. A mãe de um menininho estava lá naquele dia. E quando ela foi embora para casa dela, o menininho, ela começou a contar, aconteceu algo lá na igreja, as pessoas receberam um dente de ouro, e tá um reboliço, e o poder de Deus tá lá. E aquela criança, ele chamava Tiago. Eu me lembro, ele estava com 8 ou 9 anos, o Tiago. E ele, quando entrou, ele queria ir naquele dia, ele falou, não, hoje eu não perco o culto, E veio lá a irmã Terezinha, com o irmão Eduardo e seus 5 filhos. Acho que era 5 ou 3 meninos que ela tinha. Veio lá com seus filhos, e quando o Tiago entrou naquele lugar, o
Tiago era uma criança, ele não tinha nenhum dente desses prateado. Mas imediatamente ele recebeu uma obturação no dente da frente. E todo mundo viu. Toda a igreja viu. Sabe quando fica aquela massinha branca? Ele recebeu uma obturação. Havia uma unção e um poder. E não foi só isso. Saiu dali pessoas que foram ministrar em outro lugar com essa palavra e aconteceu os mesmos sinais. Só que esses sinais pararam de acontecer. Por que será? Por que será que parou? Porque a igreja, eu digo isso com autoridade no nome do Senhor, a igreja parou de crer. A igreja começou a questionar muito. O povo de Deus começou a duvidar. Nós começamos a duvidar. E esses dias, por causa da minha dor de dente, eu lembrei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho trauma de dentista. Eu tenho um trauma, realmente é um problema para mim. Eu não estou vencendo esse trauma. Para vocês terem uma ideia, eu já saí de casa. Eu já fui ao dentista, eu já parei o meu carro no estacionamento do dentista. Eu já passei com o carro para lá e para cá. Eu não tive coragem de parar. O dia que eu tive coragem de parar, eu não tive coragem de descer do carro. Quando eu tentei descer do carro, minhas pernas ficaram mole. Eu senti que eu ia desmaiar, eu liguei o carro de novo e vim embora. Eu suporto a dor, mas o medo de sentir aquilo que eu já senti, e não foi só isso, por uma vez ter sentido muita dor e ter sido muito humilhada e maltratada por um dentista, eu tenho medo. Eu preciso receber uma cura primeiro de Deus, para que eu consiga ir cuidar do meu dente. Então eu estou resistindo à minha dor. Eu estou resistindo, eu estou com dor de dente, mas eu estou resistindo à minha dor. E não é um dente só. São 3 que estão doendo. Ah, glória a Deus, aleluia, efatá. Efatá, nós vamos entender isso. E eu quero começar testemunhando isso, irmãos, porque quando eu me lembrei, por causa da minha dor, eu me lembrei daquele mover, eu me lembrei daquele tempo. Só que eu não lembrava o nome do pastor. E eu comecei a procurar. Irmãos, e eu comecei a encontrar tantas coisas falando contra aquele mover. E eu comecei a encontrar tanta gente duvidando, tanta gente querendo trazendo. Se vocês depois podem pesquisar na internet sobre esse mover que aconteceu dos dentes de ouro, reunião, pastores reunidos para falar que aquilo não era de verdade, que aquilo não era de Deus. A igreja se reunindo para ir contra uma coisa que estava acontecendo dentro. Porque eles não tinham explicação. Eles se esqueceram que milagre não se explica. Eles se esqueceram que caminhar com Deus é fé. Ou você crê ou você não crê. E tem mais. A Bíblia diz que onde 2, 3 estão reunidos, ali está o Senhor. E nós estávamos, fora nós, havia outros que se reuniam, igrejas e igrejas, com muitas pessoas se reuniam em nome do Senhor, para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para clamar ao Senhor, para atrair ambientes cheios da glória do Senhor. Não tinha como Satanás ficar agindo no nosso meio. E não tem. Então isso é fé. E só porque não conseguiam explicar, porque aquilo estava realmente avivando. E assim, há problemas quando tem um ajuntamento de pessoas que vêm só pelo milagre. Não vem com conhecimento, não vem, você precisa ter toda uma educação, uma estrutura, e estava acontecendo isso. Então quando as pessoas não conseguem ter as coisas sob o controle, é melhor acabar. É melhor fechar a porta. É melhor. É melhor não crer. É melhor falar que não é de Deus. E aquela unção
foi retida. E eu ouvi, até dentistas, eles foram para os dentistas perguntar, mas aí eles começam a explicar, não, é que essa platina, esse material, com o tempo fica amarelo. Aí eu comecei a rir. Eu ri e chorei. Eu ri e chorei. Sabe por quê? Porque foi quando a sua irmã, nós temos aqui o Miltinho, né? Glória a Deus. Quando a sua irmã, ela estava do meu lado. Quando ela abriu a boca a primeira vez, não estava dourado o dente dela. Mas aí ele dizia, olha de novo. E quando eu olhei pela segunda vez, o dente dela estava se transformando. O ouro, irmãos, não tenho como explicar. O ouro estava vivo. Eu vi diante dos meus olhos o dente dela sendo transformado. Então não tem, pode vir um dentista graduado em Harvard, ele pode me mostrar o que acontece, eu vou falar de qualquer maneira. Não havia dentista naquele lugar, não havia material, não havia ouro, era um lugar simples, era como uma manjedoura. Mas aconteceu. E eu sou testemunha disso. E eu continuo crendo que o Deus que fez no passado faz ainda hoje. Ninguém perdeu peso. E eu fiquei ouvindo aquela fita muitas vezes, porque eu queria emagrecer, gente. Eu não perdi. O meu pastor achou até que eu estava triste. Ele foi orar por mim falando, oh Deus, abençoa a irmã, que através da vida dela, eu me lembro, através da vida dela, o Senhor trouxe essa bênção para a igreja, tá havendo um fogo de Deus aqui, um mover, milagres, mas ela não recebeu, ela pode estar triste, mas ela, né, que ela se alegre por ser uma testemunha, que ela se alegre por ter sido usada pelo Senhor. O meu pastor veio orar por mim, e eu pensei, eu não estou triste. Não estava mesmo, mas foi tão bom entender que a gente tinha sido usado para Deus, né, fazer aquilo. E eu estou disponível ainda para que Deus faça. Eu quero dizer para vocês, e eu quero dizer para o Senhor, que eu ainda estou disponível. E eu estou disponível, Senhor, para o Senhor me curar também. Não precisa ser de ouro o dente, mas cura, faz um canal celestial aqui, são 3 dentes. Ou então, me prepara um dentista, né, efatá, para um dentista que eu preciso, um dos bons, uma pessoa humana, um coração bom, amém? Então me ajude em oração. E eu procurei esse pastor, e eu não lembrava, eu procurei muito, encontrei muita coisa e não encontrava nada, porque eu estava procurando o nome errado. Mais ou menos eu sabia, mas não lembrava. Quando foi na hora do almoço, eu fui falar com o Nelson. E quando eu estava falando com ele, eu escrevi um nome e de repente me veio uma luz assim. Eu falei, lembrei o nome do pastor, mas eu nem falei pra ele. Quando eu desliguei o telefone, eu estava com pressa de terminar aquela mensagem. Eu estava com pressa, porque eu lembrei, falei, vai que eu esqueço. Coloquei o nome do pastor, apareceu. E eu passei a semana inteira ouvindo ele, o dia inteiro. Tô ouvindo, se eu não escuto a pastora Nária, eu tô ouvindo o pastor Dário Salas. Depois vocês podem procurar. Ele prega muito sobre o Apocalipse. Ele sabe muito. É uma bênção. É tremenda a palavra que ele traz. E tem muitas pregações. Dário Salas. Eu não recebi ainda a cura, mas eu estou, no meu espírito está cheio de fé. Eu estou cheia de fé, com muita expectativa do que Deus vai fazer. Aleluia! E eu tinha umas palavras para dar hoje. Eu tenho. Mas algo me incomodava. E no meu silêncio, ainda sentindo dor assim, no meu silêncio aqui internamente. Quando foi 2 horas da tarde,
2h da tarde de hoje, Deus me deu essa revelação. Efatá. E essa vai ser a palavra de hoje. Então, isso vem do céu. Vocês estão vendo que tem uma porta aberta ali? Assim, ó. E tem um céu lindo atrás. Efatá. Efatá significa abre-te. Abre-se. Abra-se. E não é abra-te, sésamo. Não é mágica. Isso foi Jesus quem disse. Foi da boca do Senhor Jesus que saiu. Efatá. Vamos ler Marcos 7, 31, 35. Há poder de Deus nesse lugar. Aleluia. Há poder de Deus aqui. Eu ainda creio que durante a ministração da palavra a unção é liberada. Eu creio, Senhor, que durante a pregação da palavra o teu Espírito Santo move, cura, faz milagres. Faz perder peso, faz crescer perna, braço, faz crescer órgãos que não existem, traz cura, faz ouro, né, dente virar ouro, obturações. O Senhor pode tudo. E a minha incredulidade, a minha falta de fé não vai ser empecilho, nem impedimento para o Senhor agir. Jesus, na palavra dele, vocês conhecem, sabe que houve momentos que ele falou, aqui não dá para fazer milagres, porque esse povo é incrédulo. E houve momentos de pessoas que nem eram ali do meio do povo de Deus, mas houve tanta fé, acreditaram. E Jesus falou, você vai receber porque você creu. Então, remove essa pedra de incredulidade. Nós já temos pregado aqui sobre isso. Remove a pedra. Marcos 7, do 31 ao 35, diz assim. Suas versões podem estar um pouquinho diferentes, mas a gente vai abrindo elas no decorrer da mensagem. A cura de um surdo e gago. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, oh, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Aleluia! Eita, glória, glória, glória! Eita, aleluia! Esse foi um dos milagres que Jesus operou. E de uma forma nada comum. Não foi tão simples, porque foi de um jeito muito diferente. E só Marcos, só o Evangelho de Marcos narra essa história. Pode procurar nos outros, mas só tem em Marcos. Está escrito aqui em Marcos que Jesus saiu dos territórios de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia. Eu queria que você abrisse um mapinha aqui para nós, Amanda. Eu quero mostrar para vocês aonde Jesus estava, aonde Jesus andou, tá? E por onde vocês viram, porque é um lugar real, é algo real, não é uma ilusão, não é uma historinha. Há um lugar, tá? Então, Jesus, o que aconteceu ali?
Jesus foi até o Mar da Galileia e quando ele chegou lá no extremo de Decápolis, na região de Gadara, onde ele havia libertado um homem possesso de espíritos imundos, né? Jesus passou ali, né? Em Gadara, depois a gente vai voltar aqui. Então, quando ele estava naquela região, trouxeram para ele, aqui a passagem fala o quê? Que trouxeram um homem surdo. O homem não era mudo. Ele tinha dificuldade para falar, o que significa que ele poderia ser gago. Por quê? A gente fala, a gente aprende a falar conforme a gente escuta. Se eu, quando criança, só escutar inglês, eu vou falar o quê? Português? Vou falar o quê? Inglês. Se eu escutar japonês, eu vou falar francês? Não, né? Então a gente fala o que a gente escuta. Aquele homem tinha uma falha na audição dele. Tinha um problema. Então ele falava, né, de um jeito que era complicado, era difícil. Ele era gago ou falava faltando as palavras. Meio mudo, talvez ele preferia ficar quieto, calado, do que ficar falando, né? Então, quando Jesus chegou ali, trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade. Geralmente, quem tem problema auditivo não consegue falar direito, é o que nós falamos agora. Esse homem, ele teve uma oportunidade única, sem igual. Levaram ele até Jesus e pediram, rogaram, clamaram para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. E Jesus atendeu aos que estavam pedindo. Só que Jesus atendeu de uma maneira, olha só, ali no 32, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhes impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, Jesus pegou o homem e Jesus levou ele para um lugar separado para realizar a cura. Isso aqui nós já temos um princípio, nós já temos algo para poder entender. Deus, né? Jesus, ele não estava atrás de publicidade. Jesus não estava atrás de seguidores, né? Como hoje nós muitas vezes ficamos, né? Muitas pessoas ficam. Jesus não precisava de aplausos. Jesus não precisava da mídia. Jesus nem tinha a intenção de fazer espetáculo para se promover e ser famoso. Jesus usou ali, sabe do quê? De misericórdia. Oh, a misericórdia. Jesus não só olhou para o homem e falou, ah, coitado, nasceu assim. Foi a vontade de Deus. Não. Jesus fez algo por aquele homem. Ele pegou ele, levou para um lugar. E aí, irmãos, aí que acontece aquilo que a gente é problema. Para quem é incrédulo. É problema. Muitas vezes Deus, ele se move e age no silêncio e na intimidade do nosso ser. Ele fala conosco no secreto. Ele abençoa a gente com a graça todo dia. Aleluia. Esse homem era surdo, mas não era mudo, mas era gago. Marcos relata aqui, né? Ai, Deus amado. Nós sabemos que Deus tem as suas multiformes maneiras, né? Multiformes modos. De várias formas, de várias maneiras. E é do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer, Ele faz. É sempre Ele acima de tudo. Prevalece o querer e a vontade dEle. E aqui diz que depois de levá-lo à parte, no 33... longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu. Cuspiu e tocou aonde, gente? Cuspiu e tocou na
na língua do homem. Ai, 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 ai. Meu Deus. Nós questionamos tanto. Olha lá, todo mundo, ninguém aguenta. Ainda mais no tempo de coronavírus, pelo amor de Deus. Como é que Jesus ia curar hoje? Se a gente tem que usar máscara e não pode ficar, tem que ficar longe. Aí Jesus chega aqui e corre. Vem cá, meu Deus, eu vou cá. Creia, meu filho, tenha fé. Tenha fé. Ai, olha aí. Vocês estão incrédulos. Creiam, gente. Tenha fé. Move o seu coração em fé. Veja essa situação. Deus operou lá no passado e pode operar aqui hoje. Jesus, se eu quiser cuspir e passar aqui a mão toda que me pode. Será que Jesus tinha um cuspe diferente das pessoas? Será que o cuspe dele era ungido? Ele era o Filho de Deus. Mas será? Se a Bíblia diz que ele veio como homem para nos mostrar que todas as coisas eram possíveis? Eu acredito que não. Mas a ciência comprova. Há uma discussão sobre isso, mas é comprovado que a nossa saliva tem uma enzima, tem um analgésico que produz cicatrização. Tanto que, de onde vem aquilo que a gente machuca e põe o dedo na boca e o sangue para. O sangue para muitas vezes, ela não é. Quem aqui nunca colocou o dedo na boca machucado? Os animais, quando se machucam, eles lambem. E falam que se você tá ferido, machucado em alguma coisa, deixa um cachorro lamber. Porque tem umas enzimas ali, alguma coisa na saliva do animal que cicatriza, é cicatrizante. E na antiguidade usava-se isso. Então, não é estranho quando a gente entende isso, que vê Jesus fazendo isso. Não que o cuspe de Jesus era melhor. Ele estava apenas o quê? Sinalizando para a cura. Que a cura, há remédio. E o fato de ter sido ele, né, com fé, com a fé que Jesus tinha, fez toda a diferença. Não é verdade? Foi de uma maneira surpreendente que ele cuspiu e tocou a língua do homem. E Marcos diz que, né, quando ele usou a própria saliva para tocar na língua do mudo. Né? E não é a primeira vez não, gente. Lá em Marcos aqui pra frente, no 8, no 22 e 23, tá escrito também que Jesus usou saliva para curar o cego. Em João 9, 6 também Jesus cuspiu na terra para poder curar também. Tá escrito lá, o cego, né? Em 3 ocasiões, Jesus usou a saliva para efetuar a cura. 3, tá? Então, nós poderíamos, né, ficar aí questionando, ai, mas a saliva de Jesus, será que era santa? O que será que tinha na saliva de Jesus, né? Mas, como eu disse, acreditava-se realmente que a saliva tem, assim, alguma coisa terapêutica, né? Um poder de cura, tá? No contexto da sociedade daquele, né, cultural daquele tempo, tá? Aleluia. Para nós parece algo muito nojento, né? E realmente é, porque hoje em dia nós estamos tudo contaminados. A verdade é essa, né? Não podemos nem nos aproximar uns dos outros. Não é verdade? Mas Jesus diz aqui no 34, né? Depois que ele tocou na língua do homem, Jesus voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, o que é um suspiro? Ele levantou os olhos para o céu e disse, Efatá. E está escrito aqui, tem exclamação, Efatá. Jesus disse Efatá. Oh, ele usa essa expressão em aramaico,
que significa abre-te. Não foi usada só uma vez. Em Atos 16:14, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, ouvia a palavra do Senhor. E o Senhor abriu o coração dela, para que ela estivesse assim, atenta ao que Paulo dizia. E ali também foi usada a palavra efatá. Depois vocês abrem, né? Está lá em Atos 16:14. Salmo 51:15 também está escrito: abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor. Efatá, Senhor, os meus lábios vão entoar os louvores do Senhor. Isaías 50, versículo 5, o profeta Isaías, ele diz assim: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Então Isaías disse assim: o Senhor Jeová me efatá os ouvidos. E eu não fui rebelde, não retirei os meus pés, eu criei, eu permaneci. Aleluia. Depois que Jesus ordenou, abre-te, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Olha aqui no 35. Com isso, depois que Jesus disse efatá, que significa abra-se, no 35. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre. E ele começou a falar corretamente. O homem que levaram para ele, que diz aqui no 32, ele era surdo e mal podia falar. Não sei como está na sua versão, mas algumas versões têm outra expressão, mas significa que ele não falava corretamente, tá? Então é isso. E esse homem começou a falar. Perfeito! Abriu os ouvidos e a língua se soltou. E aqui nós vemos a ação poderosa de Jesus. Jesus não é um mágico ilusionista, porque como eu, iniciei aqui contando aquele testemunho, eu vi. Eu não olhei o dente dela, estava prateado e depois olhei e estava dourado. Não. Eu vi ele transformando. Sabe quando eu lembro? Sabe, aqui no Japão a gente não tem aquela folhinha de ouro? Que quando... Vocês já viram isso? Aquela folhinha de ouro que quando coloca assim no alimento, ela se enruga todinha e envolve o alimento, não é? Vira uma capa? Exatamente assim. Só que não foi assim por cima. O dente tava assim, ó. Foi assim, ó. Envolveu. Eu vi. E é difícil falar disso para quem não crê. Porque parece loucura. Mas é verdade. Eu sei o que eu vi. Pode me internar no hospício. Eu vou morrer falando. Eu sei o que eu vi. E eu vi mesmo. Diante do Senhor. Oh. Aleluia. Faz de novo, Deus. Jesus, ele não é um mágico ilusionista, mas a palavra dele tem poder para libertar, para reintegrar as pessoas ao convívio. Jesus tem poder. Jesus, ele é especialista em abrir o que está fechado. Quando Jesus disse, efatá, ele estava olhando para o céu, ele suspirou e disse, efatá. O que você acha que Jesus disse, olhando para o céu, se ele queria abrir o ouvido do homem? Ele olhou para o céu, efatá, abre céu, abre o canal da cura, abre a
as fontes da libertação. Abre o céu. Tinha cura, tinha bênção, tinha poder para ser liberado. E Jesus falou, abre. Efatá. E abriu. Não é mágica. A palavra não é mágica. Não é agora você chegar diante de qualquer coisa e ficar falando efatá que vai abrir. O que vai abrir é a sua fé. E ele só falou efatá, porque era a língua que eles entendiam naquele tempo. Era a linguagem deles. Então ele falou efatá. Efatá. Então não é a palavra efatá. É o mover, é o poder, é a fé. É nós crermos, efatá, abrir o céu, para que venha a cura, para que venha o poder, para que venha a unção, para que venha a libertação, para que venha unção para a gente evangelizar, que venha unção que convence, né? Que o Espírito Santo mova com poder, que convence o pecador dos pecados, que os pecadores possam buscar a Deus, possam clamar por Deus, possam crer na pregação da palavra de Deus. Efatá. É o entendimento do que significa essa palavra que vai fazer alguma coisa acontecer. E se você está entendendo o que significa efatá, hoje você pode dizer para qualquer que seja o seu problema, efatá. Mas olha para o céu, não olha para o problema não. Aleluia! Se tiver uma porta fechada, não olha para a porta não, olha para o céu. E fala, efatá, abra-se, abre-te, abre o céu, céus, abre-se. Abre. Se o problema é de origem espiritual, abre. Efatá. Se é de ordem financeira, abre. Efatá. Se é incredulidade, abre. Senhor Jesus, me dá mais fé. Eu preciso de mais fé. Eu preciso remover essa incredulidade, essa falta de fé da minha vida. Efatá era só uma palavra muito comum usada na época. Mas na boca de Jesus, ela veio trazer revelação, poder e autoridade que o Filho de Deus tinha e tem, sempre teve. Aleluia! Sobre as enfermidades, sobre qualquer dificuldade. Se a minha dor de dente não for curada hoje, se os meus dentes não virarem ouro hoje, se eu não receber um canal no meu dente celestial hoje, eu vou a um dentista que Deus vai usar e vai me curar. Efatá. Efatá. Essa palavra foi declarada por Jesus aos céus quando ministrava na vida de um homem surdo. E através de Jesus nós temos acesso ao céu. Ele veio para isso, para abrir essa porta para nós. Ele veio para abrir uma porta que nos dá acesso ao céu. E muitas vezes essa porta está fechada. Não é nem pelo lado de lá, é pelo lado de cá mesmo. E a gente tem que abrir essa porta por fé. É por fé. Ninguém vai te entregar uma chave e falar, tô a chave que vai abrir a sua porta da esperança. Não é a porta da esperança. Tinha um programa no Brasil, chamava Porta da Esperança, que Bono doa. Né? E as pessoas escreviam pro programa e falava o que queria, e aí o apresentador falava e contava toda a história, então abra a porta da esperança, e abria a porta, e se, né, tinha gente que ganhava tudo que queria, e tinha gente que às vezes não. Era uma tristeza aquilo, muito triste, mas
Mas com Jesus não tem isso, gente. A hora que o céu se abre, as bênçãos são liberadas, a unção é derramada, o poder vem, glória! Aleluia! Aleluia! Agora vamos voltar um pouquinho, só quero, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Marcos 5. Você sabe por quê? Que aqui onde nós lemos aqui em Marcos 7, fala que as pessoas trouxeram, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo. As pessoas trouxeram um homem até Jesus. Mas quando nós estudamos, nós vemos que essa região aqui, gente, essa Decápolis aqui, essa região aqui, dessas cidades aqui, o povo que morava aqui em Gadara, que é uma das 10 cidades ali. Cadê o mapa? Não tá, mas vocês lembram, né, do mapa? Tiro, Sidom, porque Jesus estava ali. Tiro, Sidom, o mar da Galileia, né? Jesus atravessou primeiro o mar. Jesus estava indo para uma região onde as pessoas cultuavam outros deuses. Eles não conheciam, eles não cultuavam o Deus de Israel. Eram outros deuses. E Jesus, Gadara, né? Era um lugar que tinha adoração a outros deuses. E o primeiro sinal que nós temos disso é que lá em Marcos 5, quando Jesus faz a libertação do gadareno, que conta a história do gadareno, Jesus manda que aqueles demônios saiam daquele homem e vá habitar nos porcos. Judeus não consomem carne de porco. Então, eles não criam porcos. Então, não eram pessoas que temiam a Deus, tá? Esse já era o primeiro, né, sinal. Mas em Gadara aconteceu duas coisas muito importantes. Mateus 8, do 23 ao 28, aconteceu que quando Jesus foi atravessar o mar, houve uma grande resistência. O vento ficou tão forte, né, que apavorou todo mundo, mas Jesus disse o quê? Acalma-te! Acalma-te! E o vento cessou. E toda vez que nós vamos fazer algo para Deus, muitas coisas se levantam para nos resistir. Eu vejo essa dor de dente uma grande resistência. Eu sinto um ataque. É uma grande resistência. Quando Deus está para fazer grandes coisas, há resistência. Olha o que está acontecendo. Olhai para a figueira. Toda vez que falar de figueira, lembra de Israel. Olha para Israel. A Israel, e nós somos a Israel espiritual. Então Jesus atravessou o mar, passou aquele levante, né? Aquela coisa querendo impedir ele, porque ele tinha uma grande obra. Quando ele chegou lá em Gadara, ele de cara, né? Aqui em Marcos 5, 14 ao 19, do 14 ao 19, diz assim, os que cuidavam dos porcos fugiram. Não é do 14. É Marcos 5, 14. Ai, desculpa. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aqui é o resultado da grande obra que Jesus fez quando ele atravessou o mar da Galileia. Quando ele atravessou o mar da Galileia, ele encontrou 2 endemoniados. E aqueles homens eram tão violentos que ninguém passava por eles. De tão violento que eles eram, né? E essa história está registrada aqui, né? A cura de um endemoniado. Depois vocês podem ler, tá bom? Então aconteceu isso. Jesus libertou. Na verdade, estudiosos dizem, não está escrito isso, que eles acreditam que Jesus libertou os 2. Porém, só um seguiu. Só um permaneceu. Só um teve fé e foi restaurado. Só um teve uma caminhada de transformação. Só um. Isso mostra muita coisa para nós. Mesmo no nosso meio, nós podemos até ser um casal
ser só em duas pessoas. Um pode estar caminhando, lutando, e o outro não. Assim como aconteceu aqui. Então eu quero ser o que foi liberto. Eu quero ser como o que foi transformado. Eu quero. Não quero ser como aquele que nem foi citado mais não. Oh Deus. Então aqui ele fez essa grande obra, né? Uma libertação tremenda que fez na vida daquele homem, que o resultado tá aqui, né? Fala que aquele homem, olha só, que não convivia com a sociedade, era rejeitado, ele estava assentado, vestido. Por que fala isso? Porque ele era tão endemoniado, tão violento, ele e o outro, que até nem roupa eles tinham. E aqui fala que eles estavam vestidos e em perfeito juízo. Olha isso. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Aí o povo começou a suplicar a Jesus que fosse embora. Vai embora, Jesus, vai embora, vai embora, vai embora. Porque os porcos aqui é o que a gente tem para comer. Vai embora, porque o porco é o que dá dinheiro para nós, Jesus. Não queremos o Senhor aqui não. Jesus foi embora. Mas depois de um tempo, ó, dos 5 até os 7, ó, você vira, né, algumas páginas na sua Bíblia, ó, né, você vira algumas páginas. Então, o que significa? Que nessas páginas aqui aconteceram algumas coisas, tá? Aconteceram algumas coisas até o dia que Jesus veio de volta caminhar nessa região. Quando Jesus veio de volta caminhar nessa região, quando Jesus veio de volta, aleluia. Quando Jesus esteve de volta nessa região, Marcos 6:53, aleluia, pouquinho antes do 7, 6:53, diz assim, ó, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo depois que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Reconheceu. Gente, como que eles iam reconhecer alguém que eles não conheciam? Como que eles iam reconhecer se não tinha página de Facebook, não tinha Instagram, não tinha o Google para eles pesquisarem e verem uma foto de Jesus? Como que eles iam reconhecer? Pelo que ele fazia, pelo estilo de vida, pelo que o seguia, pelos frutos. E eles reconheceram Jesus, porque o gadareno foi totalmente transformado e deu testemunho com seu estilo de vida. Com certeza, no dia a dia daquele homem, perguntavam para ele, você tá diferente? O que aconteceu com você? E ele falava, não tinha, Jesus falou para ele não falar nada. E para ele voltar para a casa dele, para a família dele, para ele dar testemunho para a família dele. Lindo! Isso é lindo! E o estilo de vida dele foi tão transformado que ele tinha que falar, olha, eu tive um encontro com um homem, Jesus, lá de Nazaré, e ele me libertou, ele transformou a minha vida, ele transformou o meu falar, ele transformou a minha mente, ele me tocou, ele me libertou, ele me sarou, ele me curou. Por isso, hoje eu tô livre. Esse testemunho, esse homem
cidades, 10 cidades. 10 cidades foram alcançadas por um homem. Continua dizendo aqui, 54, né? Que fala que logo que desembarcaram o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região. Toda aquela região, irmãos. Levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Em macas. Gente, não tinha carro, não tinha bicicleta. Botava os doentes aí nas macas e vamos lá, Jesus está lá, ó, lá no Quitamoca. Vamos, Jesus está lá, pega aí a Alice que está com dor de dente, põe na maca. E é pesada. Vai, pega mais gente. Vamos junto levar a Alice lá. Olha que coisa, pensa, se coloca, entra na história. Vive a história. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, não importa se ele estava ali, ó, no Coém, não importa se ele está ali na cidade, no centro lá da cidade, não importa, povoados, vilas, cidades, campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Aleluia! Aleluia! Eu quero tocar na orla do teu manto, Senhor. Eu quero tocar na orla do manto de Jesus e ser curada, não só dessa dor de dente, mas eu quero minha alma, eu quero minha mente, eu quero minhas emoções, eu quero minha vida, eu quero minha família, eu quero os meus irmãos, eu quero a minha vizinhança, eu quero essa cidade, eu quero a vizinhança toda aqui, salva, curada, para a glória de Deus. Eu quero ver os milagres do Senhor no nosso meio. Eu quero ver aqui os dentes de ouro aparecendo, quero ver ossos crescendo, quero ver. Você quer? Ou você prefere não? Ou acha que muita gente vai dar muito problema? Porque onde tem gente tem problema. Tem gente tem problema. Cada ser humano carrega um pacotão, uma grande bagagem de problema. Só que não somos nós, esse tipo de obra não é nós que opera, é Deus. Vamos ficar de pé. Meu Deus, que palavra poderosa. Efatá, abra-se os céus, abre os céus. Começa a pedir para Deus nessa hora, Senhor, abre os céus, ou então dá uma ordem, fala, Efatá, abre os céus, abre essa janela, Deus, e libera poder, libera unção, vem Espírito Santo de Deus nos convencer do nosso pecado, nos conduz ao arrependimento, para que a gente possa ter essa autoridade que o nosso Jesus tem, não que ele tinha, ele tem. Ele é poder, ele é autoridade. Nós queremos viver o que diz o Salmo 55, 22, entregar nossas preocupações ao Senhor e o Senhor nos sustentar. Porque o Senhor jamais, ele não permite que o justo venha cair. Então, Senhor, guarda a nossa vida. Abre o céu, Senhor. Oh Deus, nós nos colocamos diante do teu poder, Senhor, sob o teu poder, Senhor. Nós queremos viver debaixo desse céu aberto. Nós clamamos nessa tarde, dizemos, Efatá. Nós queremos viver debaixo do céu aberto. Abre o céu sobre nós.
Amém, queridos? O céu está aberto. Vamos dizer, 1, 2, 3, efatá. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar uma oração, aleluia. Efatá, vem a cura, abre o céu, Senhor. Nós declaramos efatá. Oh, Deus amado, em nome de Jesus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Vem, Deus, fogo consumidor. Oh, Deus, sem impedimento, Senhor, sem impedimento. Oh, sem impedimentos. No nosso Deus. Tu és a palavra, Jesus. Tu és a palavra, Senhor. Nós cremos em Ti. Nós cremos no poder liberado. No nosso Deus. Oh, efatá. Vem, Senhor. Abre o céu, Senhor, e derrama, Senhor, da cura, da salvação, da libertação, Pai, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram. Senhor, as bênçãos retidas, Senhor, nessa hora, Senhor, estão sendo derramadas sobre a vida dos teus filhos. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que cada um, Senhor, precisa na sua particularidade. Oh Deus, que os teus anjos poderosos nessa hora possam os fazer livres. Nós falamos, Senhor, de libertação nessa tarde. A unção, Senhor, para libertar, para quebrar as cadeias, para tirar, Senhor, dos abismos, dos lugares escuros. Oh Deus amado, para quebrar as correntes que impedem o nosso caminhar, Senhor, nossa vida, Senhor, de clamor, nossa vida de oração, nossa vida de buscar, nossa vida de te buscar, Senhor, de ler a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de buscar te conhecer a cada dia. Ó Deus amado, todas as correntes que prendem o teu povo, seja quebrada agora, no nome de Jesus. E sobre toda a situação, que o céu se abra. Eu levanto os olhos aos céus nessa hora. Respiro como Jesus, suspiro. E digo efatá, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode celebrar. Oh Deus amado, nós não estamos aqui reunidos à toa, não. Nós estamos aqui por um chamado e um propósito para cumprir uma missão. E o Senhor é tremendo, o Senhor não nos despreza. O Senhor está neste lugar, aleluia. Glória, aleluia. Eita, labacerecandalaraias, horicandala.